nós vamos falar na nossa live sobre o formato de casamento que é possível fazer hoje. Na verdade, é sobre um formato que já desde 2008 já tá, aí no Brasil, já tem noivas fazendo. Só que a gente tem visto que nos últimos dias ele tem ganhado força total, que é o Elopement Wedding. Nós vamos explicar um pouquinho para vocês do que é esse formato, o que faz parte desse formato e também o porquê que ultimamente ele tem sido tão procurado e tão feito pelas noivas. Sim, na verdade é um formato, que remete aí, vamos dizer, a história dele vem dos tempos antigos, em que os noivos fugiam para casar, Eu particularmente ouvi muito isso, os noivos para não precisar fazer festa, então falavam para as pessoas, minha filha fugiu, E aí, então, tipo assim, para não dar satisfação, para as pessoas, simplesmente fugir das festas grandes, fugir de tantos protocolos. Então, e hoje esse formato, acabou se modernizando, vamos dizer, Sim, na verdade, como a Adriana disse, remetia muito a esse vamos casar para fugir, casar até muitas vezes dos pais, que era que Vamos fugir para casar. Sim, vamos fugir para casar, exatamente. E aí, por que hoje então, isso tem ganhado aí tanta força, esse formato de casamento? Justamente como a Adriana disse, porque ainda assim tem muitos noivos que querem fugir desses protocolos, fugir de uma festa muito grande, aquela história que a gente sabe muito bem como noiva de preciso chamar os familiares, preciso chamar todos os amigos, preciso chamar os amigos dos pais. Então tem noivos que já nunca gostaram muito dessa ideia, Então, por isso vem o elopement, que é um casamento que, se a gente pudesse traduzir, seria um casamento a dois, que no caso são os noivos e o celebrante. E também muitos noivos fogem desse tipo de casamento, preferem esse tipo de casamento, fugindo daquele casamento tradicional que tem um custo alto, porque a gente sabe que fazer uma festa exige sim, um orçamento um pouco maior, nesse caso, do que você fazer uma coisa só você, seu noivo e o celebrante. Sim, e esse tem sido o formato, como nós anunciamos aqui, o formato que está sendo possível hoje, Então nós temos visto, mais do que nunca, algumas pessoas estão casando, dentro desse modelo, Nós vamos passar aqui para você hoje, é um casamento sim que requer uma organização também, Só que sem a questão do número de fornecedores envolvidos, sem a questão de lista de convidados. É um formato aí, vamos dizer, bem romântico, bem legal. Sim, vale lembrar que sim, é um formato que, apesar de ser um casamento só entre os noivos, mas claro, com a bênção das famílias, com todo mundo sabendo desse casamento, não é mais isso de fugir do casamento, mas no caso, como a gente falou aqui, são poucos fornecedores e também basicamente se resume você e o seu noivo. Então eu ia até perguntar aqui pra vocês se em algum momento tem alguma noiva aqui que já pensou nisso do Elopement Wedding, porque eu acredito que uma desvantagem do Elopement é essa questão da lista mesmo, porque aqueles noivos que gostam mais de festa, e de comemorar junto com os amigos, o Elopement já não é bem assim. Então é um casamento muito mais intimista, É uma coisa, a gente fala até que a gente observa que é uma coisa mais profunda mesmo ali entre os noivos. Já vi noivos também que relataram, escolher esse formato de casamento porque tinha uma família muito grande, então que se fosse fazer, e chamar todo mundo, ia dar uma super festa, então acabou escolhendo só fazer ali entre eles. Então, cada um tem um motivo ali, já teve um motivo para escolher essa questão do elopement, o que pelo menos aqui pra nós, na nossa realidade da nossa empresa, a maioria dos casamentos que a gente organiza são casamentos grandes, apesar de já sim ter feito um micro, home wedding, um mini wedding, mas assim, a maioria dos casamentos são grandes. Mas, por que esse casamento ele ganhou aí força total nos últimos dias? Justamente por conta do que a gente está vivendo, em relação ao Covid, e a gente não pode aglomerar pessoas, então no local, e esse aglomerar pessoas não envolve simplesmente ter todos os seus convidados, mas também a infinidade
quantidade de fornecedores que uma festa exige, né? Então, por isso que o elopement, justamente por ter poucas pessoas ali, poucas pessoas que eu digo de fornecedores e só você e o seu noivo, então algumas noivas sim têm optado por esse formato para não deixar de casar na data que já tinha marcado e precisou remarcar o casamento. Sim, e você pode estar me perguntando, mas esse casamento acontece aonde, né? Normalmente os casais acabam escolhendo lugares que têm algum significado para eles, né? Então, pode sim, aí vai da disponibilidade de cada um, né? Hoje as viagens, principalmente as viagens internacionais, elas estão restritas, mas vocês podem casar, né? Na sua região, na sua cidade, em uma praia, eu falo um lugar que tem ali uma paisagem bacana, né? Já é suficiente aí para você ter o cenário ideal para esse casamento, né? Sim. Porque é um formato em que teremos ali os noivos, né? A presença de um celebrante e minimamente ali um altar, né? Então o ideal é que essa situação aconteça num cenário natural, né? De preferência, não obrigatoriamente, né? Sim, na verdade o elopement, exatamente por ele ser um casamento assim... gente, porque imagina só você e o seu noivo casando, né? Apesar de que, como a gente falou aqui, precisa de um mínimo de uma estrutura, de uma organização, que nós vamos passar pra vocês, né? Claro, um cabelo, maquiagem, vestido, mas você imagina só você e o seu noivo, quanto isso é íntimo, quanto isso é intenso. Então, por isso que a gente vê muitas vezes que o elopement, os noivos acabam escolhendo um lugar que tem um significado muito grande pra eles. Então, seja um significado onde eles se conheceram, ou seja uma cidade, né, que representa muito para eles, né, no caso uma fazenda, ou então, como a Adriana disse, né, muitos aproveitam antes, né, de tudo isso que está acontecendo, enfim, as viagens estão impossibilitados de viajar, mas quando se falava de elopement, se falava muito de viagens ou para uma praia paradisíaca, ou então para um outro país, porque os noivos aproveitavam justamente por não ter uma logística muito grande, né, por não precisar de muitos fornecedores, já faziam isso e de lá já ia curtir a lua de mel. Uhum. Então eles aproveitavam uma situação com a outra. Pode falar. Não? Não, eu ia falar só que a Vera mandou aqui falando que ela é da turma do mini wedding. Vera, eu também sou super da turma do mini wedding, tanto do mini quanto do micro. Mas a gente decidiu falar isso do elopement pra vocês hoje, por quê? Exatamente como a gente falou, né, da situação do Covid, né? Então, o que a gente tem visto acontecer? Os noivos que precisaram remarcar o casamento, precisaram adiar o casamento, né? Ao invés de passar a data em branco, a data que era para ser do casamento deles, eles estão fazendo o elopement e a gente tem achado isso demais, demais. Então, se você é noiva que está aqui nos assistindo e precisou ou vai precisar remarcar o seu casamento, isso é uma forma de você celebrar, né? Então, nós já vimos sim, de se você tem algum lugar na sua cidade que tem uma paisagem super bonita, que dá pra vocês fazerem umas fotos legais, né? Vocês não deixarem esse dia passar em branco. Então, você conversar com o seu decorador, que pode ser que você, né, já tenha aí contratado um decorador para sua festa, então conversa com ele se é possível montar um cenário para vocês tirarem foto. Também conversar com quem vai celebrar. Se você já tem uma assessoria, ela pode te ajudar. Nessa questão também envolve... Fotógrafo, né? Sim, eu ia falar agora, envolve um fotógrafo, porque assim, ó, se tem uma bandeira que a gente levanta aqui, que vale a pena investir, sempre é a foto e filmagem. E esse, mais do que nunca, né, um casamento ali tão íntimo que vai representar tanto pra vocês, né, porque vocês imaginam, especialmente as noivas que, como a gente tá falando aqui, precisaram remarcar o casamento. Não vai ser mais, o casamento não vai mais acontecer na data que vocês tanto planejaram. Mas então vocês resolvem fazer algo muito íntimo entre vocês, né, apesar de que a gente sabe que vai ter ainda a festa grande aí com todos os convidados. Mas então vale muito a pena ser registrado, tanto de filmagem quanto de foto, cabelo, maquiagem, né? Sim, com certeza. Você tem que ter aí, né, como a gente diz, essa estrutura aí para você e para o seu noivo, né, estarem super bens. E a questão da foto, né, porque o registro, né, do momento, o registro ali da emoção, da situação, por isso a importância, né, de ser um lugar aí ou com um significado, ou um lugar que realmente seja marcante para vocês. Por quê?
é um dia realmente, né, que vocês estão fazendo nesse formato para que ele não fique, né, sem a comemoração, né? Sim. Então, se você, muitas noivas ficaram um ano e meio. Nós temos clientes que ficaram 2 anos fazendo a programação, né, planejando o casamento. Então esse é um formato que nós sim já vimos acontecer com pessoas próximas, né, em que ela está fazendo, né, esse formato de casamento e a festa, vamos dizer, está aí suspensa temporariamente até encontrar aí uma época que vai estar tudo seguro para estar fazendo, né? Sim, a gente quis falar do elopement primeiro porque, né, se você ainda tá pensando em marcar o seu casamento, talvez seja um formato que você se identifique. E segundo, por essa questão da remarcação, mas lembrando que os noivos que nós temos visto, né, fazer desse formato, eles não cancelaram a festa, tá, gente? Sim. A festa vai acontecer, ela foi remarcada, foi adiada, mas como nós estamos falando aqui, é para realmente esse dia não passar em branco, até porque o elopement, ele não exige um orçamento como uma festa tradicional, vamos dizer, né? Tradicional que eu digo com todos os convidados, né? Você precisar de um local, precisar de uma mesa de bolo, uma banda, um DJ. Disso. Exatamente. Como você não precisa de tudo isso, então não exige um orçamento grande, então por isso também que a gente tem visto os noivos, né, fazerem aí pra celebrar esse dia, que na verdade é o dia que eles tinham escolhido, né, pra ser o dia deles e pra fazer a festa deles, enfim. Então tem sido bem legal e a gente tem visto um retorno bem bacana dos noivos. Sim, e é aquilo que nós tínhamos comentado, né? Você só precisa ter aí uma questão de organização, né? Quem vai fazer a celebração desse casamento, né? Se vocês, por exemplo, quer que o juiz de paz faça, né? Ou se vai ter um celebrante ali, uma pessoa que vai dar uma palavra, porque o contexto desse casamento, sim, é que ele tenha uma celebração, né? Não é só a questão das fotos, mas que o casamento seja celebrado. Sim. Então nós precisamos passar, né, com essa questão do local, né, o vestido da noiva, o traje do noivo, cabelo e maquiagem, a questão do cenário ali, um altar, então precisamos do decorador, né? Como a Aline falou, se você já tem uma festa em andamento, com certeza os mesmos profissionais do seu casamento vão poder te auxiliar nessa questão, né? Sim. A presença do fotógrafo é imprescindível, né? Aí para estar, como nós falamos, registrando tudo isso, né? Foto, filmagem também, se vocês quiserem. Enfim, na verdade, em termos de estrutura seria essa, né? Porque não existe nada além, não existe pessoas, não existe a parte de alimentação. A logística é muito mais fácil, né? Por isso que é bem legal. Tanto é que eu até gravei aqui um Easter, né, algum tempo atrás aqui no Instagram, acho que foi semana passada ou retrasada, falando disso, que eu tenho visto o projeto de alguns celebrantes, né, celebrantes profissionais, falando sobre essa questão de não passar o dia em branco, né, eles até colocam como eu escolhi celebrar, de muitas vezes os noivos fazerem de alguma forma uma troca de votos, ter alguma surpresa entre os noivos, né, para esse dia realmente ele ter um significado, né, um significado especial na vida de vocês. Então, tem noivos que estão indo além e também fazendo essa questão do elopement justamente pelo que a Adriana falou, por já ter todos os fornecedores contratados, por realmente não ser uma logística muito grande, apesar de precisar ter uma organização, não é uma logística muito grande, então é fácil ali de ser solucionado, né, de ser organizado, assim, vamos dizer, em um mês. Então, por isso que a gente tem visto e tem achado isso muito legal. Sim, e também se você, né, não está se encaixando dentro dessa questão, eu não tinha festa organizada ainda, mas se você quer fazer um casamento nesse formato, né, então fica aqui, né, nossa sugestão aí, dentro dessa estrutura, né, que sim, é um formato bem legal, bem romântico, bem íntimo, né, um momento aí bem do casal, né? Sim, lembrando que esse formato do elopement, ele não tem regras em questão de estilo,
ele não tem regras de horário, de local, né? Então é uma coisa que, por isso também, né, a gente falou aqui no começo, é uma coisa que já foge muito dos protocolos. Então não tem toda aquela questão, quem já tá com festa montada e festa organizada, né, para um número maior de convidados, sabe, vai entender o que eu vou falar agora, que é a questão de uma música, pensar em você, pensar nos pais, pensar nos convidados, vai escolher o cardápio também, pensar no que a maioria gosta, pensar no que vocês noivos gostam, também sempre ouvir a opinião dos pais. Então, o elopement você foge um pouco dessa questão, né, não regras, mas enfim, nessa questão de estar preso às vezes num horário, em certas coisas pensando nos convidados ou nos pais, é algo mais de vocês mesmo. Então, por isso que esse formato permite em qualquer lugar, né, essa celebração, permite em qualquer horário, né, desde que, claro, né, o seu noivo também esteja aí de acordo e todos os fornecedores também. Sim, como a Aline comentou, né, nós ainda não tivemos a oportunidade, né, ainda, né, Sim. de organizarmos um casamento nesse formato, né, a maioria das festas que a gente acaba fazendo são festas maiores, né, já fizemos sim mini wedding, micro wedding, né, para 25 pessoas, o home wedding, que é o casamento na residência, mas nesse formato especificamente ainda não, né? Mas Sim. Quem sabe aí nossas clientes que precisaram remarcar a data ainda Pensem em algo. Pensem, né, nesse formato também. Sim, nos conte aqui, eu tô vendo que tem algumas noivas aqui com a gente, nos contem se vocês precisaram remarcar, né, o casamento ou não, o que vocês acham dessa ideia, inclusive lá no nosso canal do Telegram a gente até abriu uma enquete sobre isso, que noivas, né, que estão lá no nosso canal, que precisaram fazer essa questão da remarcação, né, porque aí é uma coisa pra vocês pensarem, porque a gente tava até conversando, né, na hora que a gente tava montando aqui pra passar pra vocês sobre esse assunto hoje, de que por um tempo, né, a gente não tem como afirmar pra vocês quando voltarão as festas, especialmente festas que no caso nós, né, estamos mais acostumadas, que são festas de 300, 400 pessoas, porque realmente, apesar de que a gente sabe que sim, os casamentos vão voltar, Sim. as celebrações vão voltar, isso a gente tem certeza. A gente só, assim, não sabe quando, não podemos afirmar quando, e já imaginamos que seja num formato diferente, né? Até porque o casamento é uma festa, é uma comemoração muito afetiva, né? Muito beijo, Muito abraço. Beijo, muito abraço. Então, assim, 400 pessoas no lugar, eu não sei quando isso vai poder, assim, acontecer tão cedo. Talvez para quem já sonha com um mini wedding, né, ali até 100 pessoas, fique até mais fácil. Mas a gente talvez vai ter que se adaptar um pouco disso nessa questão dos formatos, abrir a cabeça talvez para novos formatos, como por exemplo, o elopement, né? Se você já sonhava às vezes com uma super viagem, Aline, eu não sei ainda se eu faço uma super festa ou uma super viagem, vale aí também uma dica, né, que você já pode casar nesse lugar que você imagina dessa viagem, porque como é só você e seu noivo, né? Então, e vale sempre lembrando que vale a pena investir num bom fotógrafo, mas é hora sim da gente pensar nessa questão de novos formatos e nós somos super a favor de, se por mais que vocês precisem remarcar o casamento, não deixar esse dia passar em branco. Sim, e o principal, né, é que vocês tenham, né, essa questão da data, né, a data original, vamos dizer assim, que ela não saia da história de vocês, né, que de alguma forma vocês possam, né, fazer esse dia um dia especial, né? Sim. Não vamos deixar que toda essa situação que está acontecendo, né, apague os nossos sonhos, os nossos planos. Eles podem sim se concretizar, né, com formatos diferentes, né, com números diferentes, mas sim, a importância mesmo dessa celebração, né, aí o casamento é o início de uma nova família, então é um momento bem legal, bem marcante, né, e nós realmente aqui queremos te encorajar, né, sim, a fazer algo diferente, né, no dia original que vocês tinham marcado, né? Sim, até porque, como a gente falou aqui desde o começo, esse formato não exige muitas pessoas. Foi até uma pergunta que chegou aqui pra gente, se os pais podem participar do elopement wedding.
E sim, os pais podem, né, participar, apesar de que o conceito deles seria só os noivos mesmo, né, uma coisa entre você e o seu noivo. Mas sim, é considerado ainda elopement wedding se só os pais participarem. Os irmãos também? Sim, os pais e os irmãos. Então é uma coisa que você fala assim, mas eu vou comemorar longe da minha família, né, o meu dia. Então se você precisou remarcar o seu casamento, às vezes vale pensar. Só você, o seu noivo e os pais, né, os irmãos, para realmente ser uma comemoração ali ainda mais íntima. E o que a gente tem visto muito é que parece que tem sido justamente por a gente estar privado desse contato, né? Tem sido ainda mais intenso e mais emocionante os casais que têm escolhido sim fazer alguma coisa no dia da data do seu casamento, ainda que não seja um elopement, mas que de alguma forma vocês comemorem esse dia. Sim, isso é super importante, né? É o que a gente tem falado, né? Não deixa a sua data original, né, passar em branco, né? Sim. Outra coisa também que a gente até separou aqui pra falar pra vocês, que eu vi um casal falando sobre isso e eu achei super legal que eles escolheram fazer essa questão do elopement, né, por toda essa, né, por hoje ser, como a gente falou, o formato de casamento que é possível fazer, né, já que estamos com tudo parado. E eles falaram que no dia eles fizeram um super vidinho que eles mandaram pra todos os convidados deles, mandaram pros pais, né, e que ficou super legal e que a intenção deles também é revelar, né, em formato de um cartão para mandar para os convidados e que foi muito, muito, muito bacana eles terem feito isso, porque é como se eles sentissem assim, como a Adriana disse, né, eles deram um significado para essa data, né, eles fizeram aquela cerimônia tão sonhada, apesar de que não tinha pessoas ali, mas aquela cerimônia que foi entre eles, que era o principal, eles conseguiram fazer e eles relataram que foi muito show, muito show. É isso que eu falei, nós não podemos, né, de maneira nenhuma permitir que essa situação, né, que nós estamos passando, principalmente, né, nossas clientes aí, nossas noivas, né, as que também não são nossas clientes, né, as noivas de maneira em geral, sim, que não tenha, né, que a tristeza não tome conta, né, do seu coração, então que você, nós quisemos trazer assim uma perspectiva, né, sim, para fazer algo diferente, para alegrar aí o dia que seria o seu casamento, né, sim, então você pode não estar com todos, né, nesse dia, mas você vai estar com quem você escolheu para passar aí o resto da vida, né? Isso que é o que importa. Sim. Gente, se vocês fizerem algo, então, no dia do casamento de vocês, né? Se você que é noivo precisou remarcar o seu casamento e vocês fizerem algo no dia do casamento, conta pra gente depois, que a gente quer muito saber, né, o que vocês fizeram, ainda que não seja o elopement wedding, mas vocês fizeram outra coisa, às vezes uma surpresa, né, um super jantar entre vocês e o seu noivo, não sei, mas conta aqui pra gente que vai ser muito legal pra que a gente possa também dividir com outras noivas, né? E se você não precisou remarcar o seu casamento, vamos torcer, estamos aqui na torcida total para que isso não aconteça, né? E para que a gente volte o quanto antes. Nós vamos trazer mais dias aqui, né, nas nossas lives, mais formatos de casamento. Sim. Já falamos de alguns durante a nossa quarentena, mas queremos trazer mais para vocês em relação a isso, principalmente dessa nova perspectiva, né, que por enquanto uma festa de 400, 500 pessoas aí, a gente acha que não vai voltar por enquanto tão cedo. Eu vi aqui que o Igor tá com a gente. Igor, que bom que você tá aqui. Casamento Pé na Areia também. E a Gil, que é uma noiva nossa também. Gil, não, a gente tá torcendo total pra agosto, viu? Saiba disso. Saiba disso, viu? Que agosto pra gente a gente tá apostando com tudo mesmo, de que as coisas vão voltar ao normal. Assim, dentro do possível, né? Mas que dê pra fazer já as festas, se Deus quiser. Amém. Gente, então é isso hoje. Muito obrigada pra quem ficou com a gente até o final da live, né? Pra quem assiste esse vídeo depois, que a gente sabe que tem pessoas que assistem ele gravado. Também, se ficar com alguma dúvida, tiver alguma sugestão, ou então, se vocês fizerem algo, conte pra gente. E depois a gente compartilha aqui com vocês. Sim. Gente, um beijo tchau, então. tchau, e até amanhã aqui na nossa live. Beijo. Até.